Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que eu vou revelar agora é o cenário de uma guerra declarada dentro do ninho do urubu. E a bomba que está explodindo é o desabafo mais forte, mais pesado e mais visceral da temporada. O experiente Danilo perdeu a paciência, subiu o tom como poucas vezes vimos e soltou um verdadeiro poucas ideias depois do vexame histórico que o Flamengo passou no Maracanã contra o Lanús. Nação, o clima é de terra arrasada. O Danilo não quis saber de desculpinha esfarrapada, ele não quis saber de passar pano e foi direto na jugular do elenco ao dizer que cada um precisa assumir a sua responsabilidade, porque o que aconteceu ontem foi uma vergonha monumental que rasgou o coração de mais de 60 mil pessoas que estavam no estádio e de milhões que estão em casa sem conseguir dormir de tanta indignação. Vamos analisar cada palavra desse desabafo, porque o Danilo falou que a torcida queria gritar na cara de muito jogador ali. Ele citou parte física, citou parte técnica e citou desempenho. Ele deu o papo reto. Numa equipe grande como o Flamengo, não tem espaço para quem não assume a bronca. E isso é muito grave, meus amigos. Quando um líder, um cara com a bagagem internacional do Danilo, vem a público e fala que cada um tem que assumir a sua parte, ele está dizendo nas entrelinhas que tem gente ali dentro se escondendo. Tem gente ali dentro que está achando que só o nome na camisa vai ganhar jogo. O Flamengo de 2026 está se tornando um colecionador de vices vergonhosos e a paciência da nação simplesmente evaporou. Vamos fazer um padding profundo aqui, porque a gente precisa comparar esse momento com a história do mais querido. O Flamengo é gigantesco, o Flamengo é o maior do mundo, mas o que estamos vendo é uma repetição de erros que parecem não ter fim. Perdemos a Supercopa para o Corinthians lá no Mané Garrincha e agora entregamos a Recopa para o Lanús dentro do Maracanã. Isso é inaceitável, é um insulto aos ídolos do passado que davam a vida por um escanteio. O Danilo jogou ao lado do Léo Pereira, lutou, tentou segurar a cozinha, mas o time como um todo está desorganizado, está sem alma. A gente lembra de times do Flamengo que eram limitados tecnicamente, mas que tinham uma vontade de vencer que esse time de hoje parece ter perdido na virada do ano. Por que o Flamengo está nesse estado? É a parte física que o Danilo citou? Por que os caras parecem que estão cansados aos 20 minutos do segundo tempo? Ou é a parte técnica que está falhando? A gente vê passe de 2 metros sendo errado, vê jogador de seleção perdido em posicionamento básico. E aí, a gente questiona, onde está a mão da comissão técnica? O Felipe Luiz é um ídolo, é um cara que a gente ama, mas a cobrança precisa chegar nele também. O Danilo foi muito feliz em dizer que numa equipe grande é assim que funciona, não tem protecionismo. Se o desempenho está abaixo da crítica, a torcida vai vaiar, o Maracanã vai vaiar e o clima vai ficar insuportável mesmo. Nação, o que o Danilo fez foi um enquadro público. Ele está tentando acordar um vestiário que parece estar em estado de choque, ou pior, em estado de acomodação. O Flamengo não pode se acomodar com o vice. O vice para o Flamengo é o primeiro dos últimos, é uma mancha que não sai. E perder 2 taças em tão pouco tempo é um alerta vermelho que já deveria ter sido aceso lá atrás. A situação é crítica, porque o calendário não para. A gente tem Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem o Brasileirão, onde estamos numa posição que dá vergonha de olhar a tabela. Como é que o maior investimento do continente está nessa situação? O Danilo está certo. Assumam a responsabilidade, parem de dar desculpas e comecem a dar resultados. Nação, presta atenção no que o Danilo fez. Ele não foi dar aquela entrevista padrão, cheia de frases feitas, de vamos trabalhar. Ele deu um enquadro público em quem está de salto alto. Quando um cara com o currículo dele, que já venceu tudo na Europa, fala que cada um assuma sua responsabilidade, ele está expondo que o problema do Flamengo hoje não é só tático, é de caráter competitivo. Onde já se viu o Flamengo aceitar ser dominado fisicamente por um time médio da Argentina dentro do Maracanã? Isso que o Danilo fez me lembra os tempos de lideranças como Fábio Luciano ou o próprio Moser, caras que não aceitavam a derrota nem no parquinho. O desabafo dele escancara que o vestiário está fervendo. Se o Danilo sentiu a necessidade de subir o tom, é porque a conversa interna já não está fazendo efeito. O Flamengo de 2026 está sofrendo de uma doença chamada acomodação. E o Danilo tentou dar o remédio amargo na frente das câmeras. Ele sabe que no Flamengo, se você não assume a bronca agora, a torcida te engole amanhã. O recado foi dado. Ou o elenco acorda e entende que a parte técnica e física estão uma vergonha, ou a gente vai ver um ano monumental se transformar em um pesadelo histórico. Quem não aguentar o tranco da responsabilidade, que peça para sair.
A gente precisa falar da justiça, dessa cobrança. O torcedor que faz o sacrifício, que paga caro, que apoia, ele não merece ver o Lanús dar volta olímpica no Maracanã. Isso é uma afronta, é uma humilhação que vai demorar para cicatrizar. E o desabafo do Danilo mostra que até quem tá lá dentro não aguenta mais esse discursinho de que vamos melhorar. O Flamengo tem que melhorar para ontem. A gente não tem mais tempo para experimentos. Ou o time entende o que é vestir essa camisa, ou a reformulação vai ter que ser geral. O Danilo, com toda a sua experiência de Juventus, de seleção brasileira, sabe que o que está acontecendo no Flamengo hoje está longe do padrão de excelência que o clube exige. O que vocês pensam disso, nação? Vocês acham que o Danilo tá certo em expor essa falta de responsabilidade ou isso deveria ter sido falado apenas entre quatro paredes? Na minha opinião, o tempo do conversa fiada acabou. O Flamengo precisa de homens que assumam o erro e trabalhem para corrigir. Não adianta o Felipe Luiz tentar blindar todo mundo se o rendimento em campo é pífio. A parte física tá um caos, a parte técnica tá desastrosa e o resultado disso são as taças indo para os adversários. O Lanús veio aqui, jogou o simples e tirou onda. Isso me dói na alma. Dói em qualquer um que tenha sangue rubro-negro nas veias. Agora é juntar os cacos? Não, agora é mudar a atitude. O Flamengo tem calendário, tem elenco, mas precisa de vergonha na cara. O desabafo do Danilo tem que ser o marco zero dessa virada. Se não for para jogar com a vida, nem entra em campo. A gente vai continuar apoiando, porque o Flamengo é a nossa vida, mas a cobrança vai ser no pé do ouvido de cada um. O Maracanã deu o recado no final do jogo e o Danilo repetiu na entrevista. Chega de passividade. O Flamengo é grande demais para essa mediocridade que estamos vendo nesse início de 2026. A Recopa foi pro lixo, a Supercopa foi pro lixo. O que mais vocês querem entregar? Conclusão. O zagueiro Danilo soltou um desabafo explosivo após o vice-campeonato do Flamengo na Recopa Sul-Americana, cobrando que cada jogador assuma sua responsabilidade pelos fracassos físicos, técnicos e de desempenho. Com 2 taças perdidas em pouco tempo e uma crise instalada no Ninho do Urubu, o clima é de pressão total sobre o elenco e a comissão técnica de Felipe Luiz, enquanto a nação exige uma mudança imediata de postura para a sequência da temporada no Brasileirão e na Libertadores. E aí, nação? O Danilo tá certo em subir o tom ou isso só vai aumentar a crise no vestiário? Quem é o maior culpado por esse momento vergonhoso? Os jogadores ou o Felipe Luiz? Comenta aqui embaixo com toda a sua indignação, porque a sua voz é o que mantém esse clube vivo. E se você não quer perder nada dessa guerra nos bastidores e as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, se inscreva agora, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Flamengo é gigante e a gente vai cobrar até o fim. Tamo junto e vamos Flamengo!